O porquê não morreu. O porquê não acabou. O porquê escapou. E quando eu olho para esse texto de maneira resumida, eu encontro aqui a síntese da minha vida e da sua vida. Nesse simples verso, e havendo escapado. Isso daqui é a fotografia da sua vida. Isso daqui é a radiografia da sua história, da minha história. E havendo escapado. É Lucas querendo dizer mais ou menos assim: tinha tudo para acabar em tragédia. Meu Deus. Mas não acabou. Tinha tudo para terminar com morte, mas não acabou. Meu Deus. Tinha tudo para perecer, mas não pereceu. Meu Deus. Tinha tudo para ter sucumbido, mas sobreviveu. Tremendo. Tinha tudo para estar hoje sem eira e sem beira, mas por um propósito: você escapou. Ninguém escapa à toa. 99% dos que estão aqui me ouvindo, você escapou por um propósito. Não era nem para estarmos aqui, Meu Deus. mas a mão de Deus, por um propósito, ela preservou a sua vida. E olha você aqui. Lucas, ele vai explicar no contexto o escapou do quê? Paulo, Deus fiel. movido por um sentimento missionário, uma paixão ardente por alma, ele entregou a vida dele por isso. Ele entregou a vida dele por esta causa. Paulo aspirava e respirava missões. Nesta altura do capítulo 28, Paulo já era o maior bandeirante da fé. Meu Deus. Paulo era a maior figura ministerial dos seus dias. Foi até hoje o maior implantador de igrejas. Até hoje conhecido como o pai da teologia sistemática. Escritor, poeta, teólogo, filantropo, filósofo. Tudo isso são adjetivos e predicados que nos indicam quem foi Paulo. Um dos maiores missionários da história. Um homem apaixonado por almas. Um homem apaixonado pela obra da evangelização. Um homem apaixonado pela obra missionária. Porém, a Bíblia diz que de maneira muito covarde, os judeus armam uma cilada para pegar Paulo. E a Bíblia diz que Paulo agora ele é levado preso. E a Bíblia diz que para não perecer pela mão dos judeus, Paulo, por ter uma cidadania romana, Paulo ele apela para que seja julgado diante do imperador. E a Bíblia diz que Paulo ele é mantido preso, ele é mantido em custódia, até que a sua viagem seja preparada. Paulo parte do porto de Cesareia de Filipe, e ele já parte de Cesareia com uma programação. Ele já parte de Cesareia de Filipe com um roteiro. Paulo parte de Cesareia de Filipe com um cronograma certo, agendado. Qual é a agenda? Sair de Cesareia e ir para Roma. Meu Deus. Paulo tinha uma audiência de custódia diante do imperador. Paulo tinha que se apresentar na corte. Paulo tinha um fórum para se apresentar. Então a proposta inicial é qual? Sair de Cesareia e se apresentar em Roma. Paulo está firme no coração que ele vai chegar em Roma. Ele precisa chegar em Roma. Ele precisa estar em Roma. E a Bíblia diz que a viagem vai correndo o seu curso normal. Só que a Bíblia diz que no meio da viagem, no meio do trajeto, acontece algo que não estava no script. Acontece algo que não estava na agenda de ninguém. Meu Deus. Acontece algo que ninguém esperava. O quê? Um naufrágio.
aquilo que nós costumamos chamar de imprevistos, aquilo que nós costumamos chamar de fatalidades, aquilo que nós costumamos chamar de infortúnios, aquilo que nós costumamos chamar, dependendo da gravidade, de desgraça, Deus chama de propósito. Meu Deus! Não estava na agenda de ninguém o naufrágio, mas estava na agenda de Deus. Meu Deus! A Bíblia diz que o navio naufraga, abre destroços, não sobra nada, mas Deus preserva a vida de todos. Aleluia! Nenhuma alma se perdeu. O mar não tragou a vida de ninguém. E aqui eu aprendo uma coisa: tem navegações na nossa vida que o vento vai soprar, o barco vai balançar, mas o barco vai chegar em segurança do outro lado. Mas tem navegações na nossa vida que Deus vai permitir o barco naufragar. Meu Deus! Existem navegações, propósitos e viagens da nossa existência que Deus vai permitir o barco naufragar. Paulo quer Roma, só que aonde Deus leva? Para Malta. Malta, eu quero trazer um contexto aqui de que Malta é aquilo que eu quero, é aquilo que eu almejo, é aquilo que eu sonho, é os lugares e patamares que eu quero chegar e galgar. É o ápice, é o reconhecimento, é a notoriedade. Malta é o testemunho da minha vitória, é o culto de ação de graça que eu quero, Meu Deus! é o resplendor de Deus na minha vida. Só que às vezes, antes de Deus me levar para Roma, primeiro Deus vai permitir eu passar em Malta. Ninguém chega em Roma sem antes dar uma passada em Malta. Ninguém alcançará as Romas de Deus sem antes não aceitar os processos de Malta. Glória a Deus! O que tem em Malta, pastor? O que Paulo precisa ver em Malta? O que Paulo precisa aprender em Malta? Aqui Paulo já é grande. Aqui Paulo já é grandão, ministerialmente falando. Talvez aqui neste ponto Paulo está olhando para ele e está dizendo: o que eu tinha que aprender eu já aprendi, o que eu tinha que viver eu já vivi, o patamar que eu tinha que alcançar eu já alcancei. E quando a gente acha que está grandão demais, Deus leva a gente às vezes para dar uma passada em Malta só para a gente aprender. 3 segredos que Paulo precisava aprender em Malta, e eu já vou encerrar. Primeira coisa que Deus queria ensinar para Paulo na ilha de Malta: eles passaram a noite toda nadando, dando braçadas, chegaram na margem de Malta cansados, exaustos, famintos, sedentos, com frio, correndo risco de hipotermia. E a Bíblia diz que havia bárbaros que moravam naquela ilha. Pegaram Paulo e a tripulação que sobreviveu e os conduziram até uma fogueira que já estava acesa. Meu Deus! A lei da fogueira, ela diz que quem acende a fogueira é dono da fogueira. Porque a Bíblia diz que Paulo, quando chegou em Malta, a fogueira já estava acesa. Meu Deus! É Deus dizendo: Paulo, você pode ser grande. Meu Deus! Paulo, você pode ser PhD na tua teologia. Aleluia! Paulo, você pode saber tudo de grego, hebraico e aramaico, mas aqui na ilha de Malta, quem acende a fogueira ainda é ele. Meu Deus! Paulo não acendeu a fogueira,
chegou, a fogueira já estava acesa. Eu sou salvo em Cristo Jesus há 25 anos, mas quando eu cheguei, a fogueira já estava acesa. A Assembleia de Deus, aonde eu sou cria, tem 120 anos, mas antes de existir Gunavir e Gunaberg, já estava acesa a fogueira. E eu vou começar a largar agora. Por quê, pastor? Porque volta e meia aparecem uns brincalhões aí nos nossos cultos, achando que se ele não pregar, a casa não vira, achando que se não cantar, o negócio não vai, achando que se ele não pegar no microfone, o céu não abre e a glória não desce. Aí Deus está descendo em Malta e está falando, você pregando ou não, cantando ou não, a fogueira já está acesa. O pregador pode ser pragmático, o pregador pode conhecer tudo de Arminio e Calvinho, o pregador pode saber tudo de Platão, Sócrates e Aristóteles, o pregador pode ser poliglota, pode ser erudito, pode ter um bom vernacular, só que a fogueira, quem acende não é o pregador, a fogueira, quem acende é o Espírito de Deus. Com uma mão direita, só quem é profeta. Aponta para alguém e diga para ele, você não é o dono da fogueira. Isso, diga para ele, você não é o dono da fogueira. Quem acende a fogueira não é pastor, não é cantor, não é pregador. Quem acende a fogueira nesta manhã. Sabe qual é a boa notícia? É que aquele que acende a fogueira já está na casa. Aquele que acende a fogueira já está no ambiente. Está sentindo ele aí? Eu senti ele no louvor da irmã. Eu senti ele na saudação dos pastores. Eu senti ele na batuque da bateria. Eu estou sentindo ele aqui sentado. É Deus dizendo, Paulo, você pode ser grande. Você pode ser tudo isso que você acha. Mas aqui em Malta não é você que acende a fogueira. Aqui em Malta, quando você chegou, abaixa a bola, chega devagar, a fogueira estava acesa. Eita, glória a Deus. Meu Deus! Segunda coisa que Deus queria mostrar para o seu servo em Malta. Paulo, já que você não é o dono da fogueira, já que não é você que acende a fogueira, o mínimo que você pode fazer é ajudar a fogueira Meu Deus! a manter acesa. É! Oh, glória a Aleluia! Isso é louvado! Deus. 276 pessoas tinham naquele barco. Nenhuma delas se perdeu, então é sinal que todas chegaram vivas. Das 276, só Paulo foi buscar lenha, graveto, Meu Deus! madeira para a manutenção da fogueira. Eita! Só busca lenha aquele que sabe a importância de uma fogueira acesa. Tremendo! Só carrega os seus gravetos aqueles que sabem como é bom ter perto uma fogueira acesa. Há 25 anos eu prego a palavra de Deus. E o que eu vou falar, por favor, não interprete como vaidade minha. E na maioria das vezes, todos os dias eu prego. Às vezes 2, 3, dependendo de vigir até 4. Cidades diferentes, igrejas diferentes, povo diferente, bairro diferente, rebanhos diferentes, obreiros diferentes, pastores diferentes. E sabe o que eu mais vejo, meus irmãos, nas minhas andanças por aí? É que na maioria dos cultos que eu subo,
E eu vou cumprimentar os obreiros. Eu vou cumprimentar os pastores. Sabe o que eu vejo? Homens que não têm mais brilho nos olhos. Homens que não têm mais o fervor do Espírito. Deus. Homens cuja fogueira já está apagada faz tempo. E o Senhor está falando para Paulo na ilha de Malta, e está falando para nós aqui nesta manhã. Não importa quantas viagens você tem que dar com a lenha nas costas, mas não deixa essa fogueira se apagar. Não deixa esse fogo extinguir-se da sua vida. Aleluias. Eu não vim pregar aqui para Deus levantar uma geração de toboquinhas na igreja. Eu não quero que Deus levante playboyzinhos de púlpito. Eu não quero que Deus levante patricinhas dentro da igreja. O que a gente está precisando é de carregador de lenha. O que a gente está precisando é de gente para carregar lenha no mundo. Mas em nome de Jesus, não deixar a fogueira do Espírito Santo apagar. Deus está falando com você aí, crente. Deus está falando com você aí, igreja. Deus está falando com você, mãe. Enquanto teu filho não vir para a igreja, continua carregando a tua lenha. Enquanto Deus não arrancar teu marido no balcão de um bar, continua carregando a tua lenha. Com a agenda cheia, com a agenda vazia, vai carregando a tua lenha. Com fotinho no cartaz, ou curtindo no Facebook ou não, vai curtindo, vai carregando a tua lenha. Não importa quem conhece teu nome ou não, vai carregando a tua lenha. Eu vim lá de Itaquaquecetuba com uma palavra ardendo aqui dentro. E essa palavra é só para mães. Quantas mães eu tenho aqui nessa manhã de hoje? Se coloca de pé comigo, só quem é mãe. Eu tenho uma palavra profética para a sua vida, em nome do Cristo. Só quem é mãe. Coloca a mão direita no seu ventre assim comigo, por favor. Coloca a mão no ventre. A outra mão você levanta o mais alto que você puder. Pela fé você vai dar um brado comigo aqui agora. Vamos lá? Diga assim comigo, meu ventre. Eu não sou quem está viva, diga o meu ventre. Não gerou filhos para ser noia. Diga o meu ventre. Não gerou filhos para biqueira. Diga o meu ventre. Não gerou filhos para o inferno. Mas diga assim comigo, meu ventre. Mais alto, meu ventre. O meu ventre. Chão. Filhos. Para a glória de Deus. Abre a boca e agora. Abre a boca e glorifica. Abre a boca e enalteça o Senhor nesta manhã. Não cesse de carregar a lenha. Sabe por que, pastor Casemiro, não queremos carregar mais a lenha? Porque toda a lenha tem o seu devido peso. Meu Deus. Toda lenha carrega consigo um peso. Porque é pesado manter uma fogueira acesa. É sacrificioso manter uma fogueira acesa. É custoso manter uma fogueira acesa. E tem gente satisfeita com uma e duas viagens só. Enquanto tem outros que estão há anos dando as suas viagens de ida e vinda, só para manter a fogueira acesa. Aleluia. Um certo pastor do interior do Ceará, Jesus salvou aquele homem. Cabelo duro, canela fina, toda cinzenta, 2 dentes na boca, semi-analfabeto, chamava Gênesis e Genese, Êxodo de Exodo, mas tinha
amor pelas almas. Meu Deus. Começou a pregar, a evangelizar e começou a ganhar algumas irmãzinhas da cidade. Montou uma igrejinha de sapê, de palha com barro. E ali foi ganhando almas para Jesus. Década de 30, em que 80% dos cearenses eram devotos de Padre Cícero. Esse homem começou a entrar no território do inimigo e ganhar almas para Jesus, na sua simplicidade, mesmo sendo semi-analfabeto. De repente, discípulos de Daniel Berg e Gunavig visitaram aquela cidade e foram pregar naquela pequena igreja. E o pastor trouxe algo que ninguém nunca tinha ouvido. O pastor pregou dizendo que Jesus, além de salvar, Jesus também batiza com o Espírito Santo. Porque evangelho que prega só salvação é medíocre. Evangelho que prega só salvação é evangelho raso. Jesus só não salva, Jesus também te enche do Espírito Santo. Tinha uma irmãzinha chamada Rosinha de Albuquerque, 88 anos, 70 anos de catolicismo. Ela ouviu aquela mensagem, acabou o culto, ela chegou até o pastor e disse: pastor, que negócio é esse? Como é que funciona esse negócio aí de batismo com o Espírito Santo? O pastor, entendendo que a irmã era simples, ele usou uma linguagem simples para explicar para a irmã o que é batismo com o Espírito Santo. Ele disse assim: irmã, batismo com o Espírito Santo é quando Deus acende uma fogueira e você deve lutar para essa fogueira, Meu Deus. nunca mais se apagar de dentro do seu coração. Rei da glória. A irmã Rosinha chegou em casa, pastor Júlio, reuniu os genros, as filhas, os netos, os bisnetos, e disse: a partir de hoje nós vamos orar e pedir para Deus acender uma fogueira aqui em casa. A irmã Rosinha ia para a oração na madrugada e a irmã Rosinha dizia: Jesus, acende a fogueira. A irmã Rosinha ia para a consagração na manhã e a irmã Rosinha dizia: Jesus, acende a fogueira. A irmã Rosinha ia para as visitas à tarde, a irmã Rosinha só sabia orar: Jesus, acende a fogueira. A irmã Rosinha ia para o culto à noite, o culto todo, 88 anos, a irmã Rosinha em pé, com a mão levantada, dizendo: Jesus, acende aqui a fogueira. Ia para a oração na madrugada, a irmã Rosinha ia: Jesus, acende a fogueira aqui em casa. Oh, glória a Deus. Um certo dia, está lá a irmã Rosinha no meio da congregação, com as duas mãos levantadas, orando e falando: Jesus, acende a fogueira, manda fogo aqui. Na mesma hora, o padre está passando na frente da igreja. O padre olhou para aquilo, uma senhorinha, uma velhinha, com a mão levantada, dizendo: Jesus, manda fogo para isso. Pronto, agora a velha quer que Deus queime a cidade.